Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast do Gente Saúde, que é uma iniciativa para a gente debater temas relevantes para RH. Eu sou a Manuela Mitchell, sou CEO e cofundadora da Pipo Saúde, e hoje eu tenho o privilégio de ter um profissional incrível, CHRO de uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Seja muito bem-vinda, Roberta, ao nosso podcast. Roberta, vamos começar pelo começo. Então, quem é Roberta? Da onde veio? Conta sua trajetória, o que se formou, o que fez da vida antes de ser RH. Boa. Há alguns anos era muito legal contar isso, porque eu falava assim, meu caminho não é linear, mas depois de tantos anos no RH, parece que acabou esse papo. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, então esse R aqui, ele é importado. Eu vim de uma família, sem repetir aquele clichê tradicional, mas minha família veio do interior tentar a vida na cidade grande, e eles tinham uma visão de que educação era o que faria uma baita diferença. Minha mãe é professora, meu pai era bancário, estudou depois de mais velho. Então, estudar sempre foi um negócio que eles se preocuparam muito em botar pressão para eu fazer muito bem e me ocupar em várias atividades. Então, fora ali da escola, eu sempre fui muito estimulada. Cantava na igreja, fazia muito voluntariado, tocava violão, tudo que tinha. E até tem histórias curiosas, né? Eu fui aprender inglês porque um amigo do meu pai estava vendendo curso de inglês e ele precisava ajudar o amigo dele, aí eu comecei a fazer aula de inglês. E aí, quando eu fui começar a tomar algumas primeiras decisões por mim, assim, ali com 14 anos, eu era uma adolescente emo, revoltada, estudava com bolsa numa escola particular, todo mundo era super quadradinho, assim, e eu vi uma galera de colégio técnico e eu falava, colégio técnico pode ser um caminho, de eu me aproximar de um conteúdo técnico, assim, científico legal, eu gostava muito de estudar, mas também tá numa comunidade mais plural, além daquela que eu tava acostumada a viver. Visitei o colégio de portas abertas, escolhi mecânica, é uma história divertida aí, queria fazer robô. Falei, cara, vou fazer robô. Fui pro colégio e lá eu comecei a me engajar na vida acadêmica também fora da sala de aula, então liderava o Grêmio Estudantil, liderava a equipe de gincana, e quando eu fui de fato, escolher qual carreira eu ia seguir, eu escolhi engenharia civil, e no primeiro semestre eu soube que eu tinha escolhido minha graduação errado. Assim, o que é errado, né? O que você sabe com 17, 18 anos? A gente não sabe muita coisa, né? Nem sobre a gente. Eu acho que a gente fica muito restrito ao que a gente viu de vida. Eu sabia que existia dentista, professor, bancário, eu sabia, assim, umas 10 profissões. Exato. Eu falei, gosto de exatas, vou pra engenharia, né? E aí eu aproveitei muito o mundo acadêmico ali de onde eu estava inserida. Então, no primeiro semestre, bati na porta de vários professores, falei, quero fazer iniciação científica. Mas você não estudou nada. Eu falei, não, mas eu tenho um diploma de colégio técnico, eu consigo ajudar em alguma coisa. Então, eu fui fazer iniciação científica e conhecendo pessoas legais na universidade, alguém me apresentou a Fundação Estudar, alguém foi falar da Eureka pra mim, aí comecei a fazer voluntariado no hospital da faculdade. E aí eu me conectei com esse contexto de educação, de desenvolvimento humano nas extracurriculares, acho que é um padrão bastante comum. E quando eu fui me formar, assim, foi uma coisa meio de maluco, porque eu fiz estágio em educação, terceiro setor, hidrelétrica, banco, e eu ficava assim, chorei muito banheiro, assim, apoiada no papel higiênico, sabe, no estágio, falando, nossa, eu não vou ser boa em nada, não vou ser feliz em nada. E no processo seletivo, depois de formada, assim, tentando alguns empregos, eu tava assim, fazendo freela de mentoria pra quem ia tentar trainee, sabe? Eu treinava a pessoa, revisava o currículo, fazia Sem ter passado do trainee. Assim, eu não tinha passado em nada, não tinha experiência nenhuma, mas parecia que todo mundo que eu ajudava passava, assim, cobrava R$50 pra revisar o seu currículo, era nessa pegada. E aí, num hunting ativo de um programa de trainee da Ambev, alguém me indicou como liderança ali ativa na comunidade da faculdade que eu tava. Fui passando e acabou que na final do trainee, alguma discussão ali me levou pro RH. Eu nunca me imaginei no RH, até tinha um viagem, mas eu sou uma pessoa técnica, eu sou super analítica, não, eu quero liderar em outra área, mas eu não sou uma pessoa de RH. E fui pro RH, né, então, pra área de gente de gestão, aí cada empresa vai dar seu nome, na Ambev era gente de gestão, foi super bacana, fui BP, liderei um time de recrutamento, mas eu tava já há algum tempo estudando muito sobre AI, web, enfim, toda a parte de tecnologia, indústria 4.0 me interessava muito, e eu falava, não, RH é uma experiência que eu tô tendo aqui, vai ser muito legal, vai me formar enquanto gestora, mas eu vou pra uma outra área. Eu lembro de ter pilhas e pilhas de currículo em papel, né, na época do recrutamento, e eu falava, tô aqui estudando inteligência artificial, tecnologia, sei lá, 2016, 2017,
e com pilha de currículo em papel, cara, eu tô muito no lugar errado, assim. Uhum. Não é a área de gente que vai me levar pra um lugar interessante. Uhum. E com a ajuda de lideranças que eu tinha, fui me conectando e consegui migrar pro time de tech. Então, eu fui pro time de tecnologia, fui ser especialista legal. de inovação lá. Foi super divertido. Só que, assim, poucas semanas depois, eu tava reservando sala e fazendo treinamento, eu tava recrutando pro time, eu tava fazendo bate-papo com a liderança. De alguma forma, eu entendi que, na realidade, eu queria me conectar com uma área de gente, de pessoas que fosse um pouco mais contemporânea, mais conectada com tecnologia, do que, de fato, sair dessa área, né? Uhum. Tomei a decisão de ir para uma startup, passei um período numa startup do Grupo Móvel. A Móvel não existe mais com esse nome hoje. Uhum. Tive uma liderança de novo que me deu muita autonomia, um time com uma pegada de tech muito legal. A gente tinha uma vaga de recrutadora, a gente contratou uma desenvolvedora no time. Então, a gente fez muita coisa bacana ali. Legal. E conectando muito esse lugar do design, que é o que eu estudo bastante, com a área de gente, com essa pegada de engenharia, de comunicação. Então, essa misturebinha aí. Há 3 anos e meio, conversei com a Neon. Eu abordei uma pessoa da Neon para tentar levar pro meu time lá. E a pessoa falou, olha, eu não quero sair da Neon, gosto muito daqui, mas você não quer ser minha gestora? Aí teve esse rolo, conversei com a Neon, tô lá há 3 anos e meio agora, já passei por vários papéis até assumir todo o nosso time de gente. Uhum. Paralelo à Neon, dei muita aula, fiz muita consultoria, mentoria. Eu dei aula pela Starts, pela BTC, e eu fiz alguns freelas aí por conta. Então, acho que nos últimos 3 anos eu devo ter falado com alguns milhares... Acho não, eu falei com alguns milhares de RHs, assim, porque é uma troca que me energiza muito no meu trabalho lá também. Legal. Mas desde que eu assumi o time inteiro, conciliar é uma loucura, impraticável. E aí, um parênteses, o que você hoje dá aula ou gosta de falar sobre, né? Porque você passa por várias disciplinas dentro de RH. Sim. E o que mais te energiza, assim? Eu gosto muito de falar sobre práticas não convencionais de fazer RH, assim, porque eu acho que já tem muita gente muito talentosa dizendo como fazer uma ótima gestão de benefícios, gestão de folha, gestão de treinamento, mas como que a gente cria soluções não convencionais para a necessidade daquele negócio. É um negócio que eu gosto, é um tema que eu gosto muito de explorar, assim. É a construção de uma solução personalizada para o time de gente daquela organização, né? Então, gosto muito de explorar tanto as vezes que eu bati cabeça em relação a isso, como o que eu vejo de legal no mercado. Legal. Eu acho que Acho que tem muito a ver com o mundo de hoje, assim, os profissionais que se interessam por tecnologia, por inovação, ou mesmo por boas práticas de desenvolvimento humano, engajamento das pessoas. As práticas mais convencionais não são tão motivantes, né? Você faz no primeiro ano aprendendo, mas no segundo você já tá assim, tá, o que eu vou fazer de diferente agora? Então, acho que é uma forma legal de construir soluções que gerem valor pro negócio e pros talentos, né? E aí, acho que pegando esse primeiro ramo e falando de coisas não convencionais dentro de RH, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com design thinking dentro de RH. Legal. E aí, num segundo momento, se eu puder, eu queria que você falasse um pouco da tensão entre inovação e manutenção. Que eu acho que é uma coisa que hoje, até na Pipo, assim, dentro do RH, mas em outras várias áreas, eu sinto muito que em vários lugares a gente tem que fazer coisas diferentes. Em alguns lugares a gente tem que fazer coisas iguais e melhor, assim. Então, se você puder depois falar um pouco disso, acho que é legal da gente explorar também. E essa tensão é muito difícil, né? Porque a gente quer muito fazer coisas que são sexy, mas, cara, o arroz com feijão, fazer isso muito bem feito. Até teorias, qualquer teoria básica de gestão de pessoas, assim, de muitos anos vai falar, não, você vai fazer o administrativo bem feito. Você vai ouvir o seu funcionário, sua funcionária muito bem. E aí você faz gestão de mudança, inovação, práticas do negócio e tal. A questão do design thinking, enxergar, assim, durante a faculdade, a Eureka tinha um programa em que eles pegavam universitários e a gente ensinava as práticas do design thinking como forma de atrair estagiário, trainee para algumas empresas que estavam ranteando, Que né? legal. Era super bacana. Então, a gente era treinado para facilitar workshops ali de design thinking. E quando eu vi a metodologia, né, é lógico que a gente pega vários frames diferentes e é meio que a lógica de entende o problema direito, pensa em opções de solução e vai testando até fazer isso dar certo. A primeira vez que eu comecei a praticar como facilitadora foi quando eu estava no time de tecnologia. A gente basicamente pegava 2 diferentes áreas de negócio, num time bastante multidisciplinar. Então, você ia trazer, a pessoa que estava na posição de diretoria, mas também o jovem aprendiz que estava ali rodando a digitalização do documento. E a gente ia discutir como simplificar um determinado processo, ou como melhorar alguma rotina, algum indicador que estava pegando. Então, a gente usava muito a metodologia do design thinking, né? A mentalidade. Vamos falar, não pode ser... Metodologia é mentalidade, o mindset. Mas a gente vai pegar tudo isso e numa lógica de fazer uma sprint mesmo, né? Então, N dias, a gente vai estar dedicado a pegar aquele problema, descer a porrada nele até a gente achar uma solução. E aí, quando eu voltei para o time de pessoas, na sequência disso,
ficou muito forte pra mim que toda vez que a gente tinha um problema cabeludo, a gente poderia usar esse approach, né? Então, essa abordagem, eu zoei, agora meti um approach, né? A gente poderia usar essa abordagem. Então, é basicamente uma gestão intencional de tentar colocar aquele indivíduo, aquela persona, aquele problema no centro, investigar ele com cuidado e aí atacar. E hoje a gente usa bastante até no time de gente da Neon, assim. Que Então, legal. é a lógica do design thinking para atacar, até para organizar team buildings, mas principalmente para resolver problemas que a gente tem hoje dentro de pessoas, a gente usa bastante essa mentalidade guiada, assim, com o método, né? E eu acho que esse é um jeito muito legal, assim, a primeira pessoa que a gente contratou na Pipo, ela veio com um background muito forte de design thinking. Então, ele trabalhava meio que uma consultoria de tecnologia que fazia projetos para grandes corporações, desenvolver aplicativos, desenvolver soluções assim, e eram geralmente projetos de 6 meses, e aí sempre começava meio que kick-off com design thinking. Então, o design thinking foi muito presente nesse começo da companhia. E hoje, assim, com a companhia crescendo, eu vejo que tem uma coisa muito legal que o design thinking coloca, que é você gastar energia de verdade para definir o problema e tentar entender o problema, porque a nossa inércia natural é sempre pular para a solução. Perfeito. E isso eu vejo que é uma coisa que, tipo, ele gera muito estresse na organização, porque você vai tentar 200 soluções que provavelmente não vão dar certo, porque o problema nem estava bem definido no começo, e aí as pessoas vão perdendo um pouco da credibilidade dela em relação ao que está sendo colocado, né? Tipo, pô, lá vem o RH com mais um processo, lá vem o RH com mais um negócio que eu preciso fazer. E aí, como você meio que não gastou energia, isso vai desacreditando muitas pessoas em relação a tudo. Então, eu também sou bastante fã da metodologia. Ai, que legal. E tem um negócio que tem muito de uma nova mentalidade de trabalho mesmo, né? Quando a gente pensava numa era do petróleo, assim, é rigidez, é comando e controle, a pessoa mais sênior diz o que vai ser feito. Exato. A partir da experiência dela, em situações análogas, ela vai ditar o que deve ser feito. Por outro lado, a gente vem numa metodologia de confiar no processo, de não correr pra solução. É desafiador e às vezes dá preguiça mesmo, né? Principalmente a gente fala assim, não, eu já sei como resolver isso. Como a gente é esperto, né? Experiente. E acho que até olhando a área de pessoas, a gente vê vários eventos, sei lá, você ouve um podcast, você lê um relatório, você fala, eu quero aplicar essa solução para minha organização. É muito tentador, né? Então, e um processo desse ele te força a ser mais embasado, principalmente numa área em que a parte analítica não é tão simples de obter, né? Os nossos dados, eles dizem muita coisa, a gente combina 2, 3 variáveis e mesmo assim a gente fica com aquela carência de uma coisa extra, né? Então, é uma forma estruturada de não ser só lendo pesquisa de clima, de desligamento, Glassdoor, de tomar decisão ouvindo as pessoas, né? E aí, acho que agora falando da segunda parte da pergunta, que era mais a dicotomia entre manutenção e inovação. E como que você, como gestora do time hoje, do time como um todo, pensa assim, aqui eu preciso criar coisas novas, aqui eu preciso ir para um lugar mais diferente, aqui eu preciso meio que garantir que isso aqui funciona. Acho que depende muito de como que tá o momento do negócio, né? Então, tem momentos em que tem mais permissão, tanto desde recurso, a atenção disponível, o nível de mudança que está acontecendo para a gente fazer, para dar foco e colocar recurso em projetos de inovação, e tem momentos que, de fato, a galera tá no front ali, tentando resolver algum problema mais nervoso. Por exemplo, sei lá, período de gestão de talentos. Boa parte do time de pessoas está bastante dedicada a, sei lá, a análise dos dados para garantir que não tem viés, a gestão do recurso ali para os reconhecimentos, as calibrações, enfim. Tem tanto no ano como no momento do negócio, né? O que a gente tenta fazer lá no time tem uma parte que a gente separa que é o feijão com arroz bem feito. Então, em alguns momentos ao longo do ano, quando a gente separava quais eram os grandes pilares estratégicos lá para o time de gente da Neon, a gente colocava, isso aqui são os fundamentos, isso aqui não pode cair, isso aqui precisa ser muito bem feito. E algumas coisas não era uma questão de cair, era de construir, né? Porque é uma startup, então muito processo não existia com maturidade. Às vezes vem alguém muito talentoso, vai lá e faz, mas no ano seguinte o negócio cai, porque a pessoa foi fazer outra coisa, porque saiu da empresa e tal. Então, sempre reservar um pedaço da estratégia, especialmente em empresas que ainda estão em amadurecimento e crescimento como a gente, para fazer os fundamentos e reconhecer as pessoas por aquilo, eu acho que é bem importante. Principalmente porque os talentos que são atraídos por startup, são pessoas que são fazedoras, né? Elas querem construir, querem criar, quer dizer que você cortou o mato alto, mas tem o valorizar isso muito bem. Então, sempre tem uma combinação ali na estratégia, né? Então, por exemplo, hoje no nosso time, a gente tem 4 pilares lá. Acho que 3 são de construção, criação de melhoria ou inovação.
E um é de fundamentos, e aí tem o nosso BAU lá, muito bem apontado. Então, apontar muito bem que há lugar para todas as coisas é bem importante. E escolher quais coisas a gente vai conseguir apostar e quais não. Não é raro você pegar um time de People Analytics, vai ter o clássico tentar fazer turnover preditivo, né? É um clássico. Todo evento tem alguém que tenta fazer turnover preditivo. A base é curta, ela muda, o cenário é todo diferente, não tem, assim, a relevância estatística é mínima, mas para o time todo para tentar fazer um preditivo de turnover, né? Como que a gente coloca energia no que faz sentido para o negócio, é bem importante. E aí, mesmo o processo de criação de quais são as prioridades para o time, acho que a gente consegue fazer uma combinação de bottom-up e top-down, né? Então, que ideias o time tem para fazer, que necessidades do negócio a gente precisa fazer e priorizar e garantir que tenha um espaço para projetos disruptivos, dizer quais são as grandes apostas que a gente tem, mas o que é o feijão com arroz bem feitinho, o que não pode cair. E mesmo nas metas, né? Então, a gente vai ter 4 metas, né? Um exemplo para esse ano. A gente tem uma meta lá que é uma financeira básica, sobre boa gestão de pessoal. Tipo, essa daqui é basicona. E aí tem outras que são mais ousadas, relacionadas à diversidade, à criação de experiências incríveis para talento-chave. Então, eu acho que tanto no mapa do que a área faz, como as metas que a gente tem e como que a gente cria a decisão tática ali para o ano, é importante considerar as duas coisas. Então, eu acho que é mais um exercício intencional, né? Mas não é simples, né? Porque em vários momentos a cultura dentro do time de gente fica, só é legal quem faz inovação. Aí chega na avaliação, todo mundo gosta de quem fez projetos ousados, ninguém olha pro patinho feio. A gente tem que ter um trabalho de valorizar e celebrar as duas coisas dentro do time, né? Sem dúvida. E acho que tem momentos também diferentes para essas duas coisas, né? Então, eu vejo que a Pipo, por exemplo, a gente também tem um viés do nosso time de gente de gestão de querer fazer coisas diferentes. Partindo um pouco do problema que a gente está enfrentando, mas tentando criar soluções que fazem sentido para a Pipo como empresa. Legal. Como empresa remota, com pessoas distribuídas, com um elemento de produto e serviço, que é muito nossa realidade, né? Então, tem tecnologia como um core da empresa, mas serviço é fundamental para a gente entregar a nossa proposta de valor. A gente não é uma empresa só de produto. Perfeito. E aí, eu vejo, por exemplo, quando a empresa começou a crescer, comecei a falar, não, mas legal que a gente quer essas coisas agora, a gente precisa manter essas coisas, melhorar essas coisas. Então, eu vi a gente vive essa tensão muito de perto na própria People. E aí, eu até queria explorar um pouco mais o que você falou, assim, sobre métricas e o que você prioriza, né? O que vai, de fato, gerar impacto para o negócio, assim, que eu acho que é uma das grandes perguntas que surgem, que é, o RH quer ser mais estratégico. E aí eu acho que estratégica é uma palavra um pouco esvaziada, mas é a minha visão, né? Porque, não sei se eu concordo ou não, a gente vai até falar disso. Que é, tipo assim, o que é ser estratégico? Eu não sei o que é ser estratégico como CEO, assim, então... mas, pra mim, isso significa conectar um pouco mais o RH com o que o negócio precisa. E como que é o seu processo de entendimento do que o negócio precisa? E como é o seu processo de, como uma líder de RH, de direcionamento disso pra baixo pro seu time? Legal. Quando eu fui assumir esse meu papel aqui, né, eu acho que eu fui conversar com muitos, assim, eu conversei com mais de 30 VPs, heads de RH, no meu primeiro mês de função, porque eu falei, como vocês montam uma estratégia, né, porque aqui como head, gerente sênior, eu já tinha feito tanta coisa, a sensação é que, como que eu olho o todo e não deixo nada de fora, né? E eu ouvi muita gente seguindo vários processos, né, você tem que conversar com vários funcionários, você tem que ver a visão de longo prazo da empresa, você tem que falar com seus executivos, você tem que ver tendências de mercado, e eu fui tentando, de uma forma muito diligente, meio até disciplinadinha, fazer tudo isso, né? Mas acho que o exercício que mais ajudou foi simplesmente fazer algumas perguntas simples, como pro Pedro, né, o nosso fundador. Quais são as principais preocupações no negócio hoje para você? Ou perguntas mais simples como a Neon ganha dinheiro hoje e como que a gente acha que ela vai ganhar dinheiro daqui a não sei quanto tempo? Quais são as principais dores de negócio? E uma vez que a gente elencava essas principais dores de negócio, a gente pensava tanto nos incentivos como na força de trabalho associado ou não a direcionar ali. E desde análise simples de design organizacional, né? Onde está a nossa força de trabalho? Onde estão as nossas pessoas mais seniores? Onde estão as pessoas mais reconhecidas? Quanto que está o tempo médio de casa? Mesmo os incentivos, né? O tipo de talento que eu tô buscando para conseguir fazer essas atividades tá onde, né? Então, a gente foi muito num lugar de levantar umas 7 a 10 afirmações sobre o negócio e tentar entender e interpretar como que elas significavam em práticas de gestão de pessoas. Então, teve um team building há 1 ano e pouco, em que, literalmente, eu peguei 7 frases, eram 7 frases que eu destaquei, que eu ouvi dos meus colegas que estavam liderando as diferentes áreas de negócio, que eu fui falar com o investidor, com o pessoal do nosso board também, e com os talentos, e falei,
como que essas 7 frases, de alguma forma, inspiram pra gente estar indo, pra onde a gente tá indo, pra onde a gente deveria ir. E fazer esse exercício de tempos em tempos. Então, pra começar o ano de 2024, eu escrevi um documento de 6 páginas, um clássico ali, um six-pager, que a Amazon disseminou muito forte, né, de, quais são as principais dores hoje, o que a gente já aprendeu até aqui, o que a gente não tem resposta, o que a gente acredita. A gente foi lá, escreveu e rodou isso dentro da empresa, tanto para pegar feedback de outras áreas, como rodar também no mercado. Eu mandei para alguns colegas que eu admiro para criticar. Então, tem essa combinação de trazer os insumos do negócio e tentar decodificar. A gente já teve momentos em que, quando a gente não tinha essa visão super madura, a gente organizou o time de uma forma mais ágil. Então, a gente entendia que os HRBPs traziam do negócio e traduziam para as áreas especialistas o quê, e aí o como vinha das áreas especialistas dentro do time de pessoas, né? Mas esse exercício contínuo de o que o negócio precisa da gente, o que a gente quer fazer, ele eu acho que o que direciona mais. É lógico que vai ter uma parte que vai vir das áreas especialistas. O próximo passo, a gente precisa ajustar essa questão aqui na nossa estratégia de recompensa, na estratégia de incentivo de longo prazo, de desenvolvimento, de diversidade. Isso vai vir muito das áreas especialistas, mas se vem só daqui, a gente faz aqueles cases, assim, magníficos. Já levei muito case para evento que era incrível e que não necessariamente a Neon estava bem e se beneficiando daquilo como precisava, né? Então, hoje o que a gente tenta fazer esse caminho mais de trazer do negócio e vir um pouco das áreas especialistas e ver o que encontra, sabe? Faz sentido. E aí, uma coisa que você falou também que eu queria muito explorar é como é o seu processo de pensar em relação a... Eu preciso falar com outras pessoas, eu vou tentar aprender com elas, e depois eu preciso formar minhas próprias convicções. Que eu acho que essa é uma coisa também que eu vejo muito, que é... Pô, a gente tá fazendo uma iniciativa aqui, que é um podcast, que a ideia é que outras pessoas aprendam, tenham insights, ouçam, eventualmente peguem coisas que você falou aqui e tentem aplicar na empresa delas. Mas cada caso é um caso. E você viveu isso. Então, como é o seu processo quando você tem uma coisa nova? Como que você pensa um pouco sobre isso? Uma coisa que... Hoje a gente tem uma comunidade, a gente usa o Slack como ferramenta de comunicação interna, que todo evento, toda coisa legal que eu vejo, eu mando lá pro time. Então, tem uma pasta com todas as referências que eu obtive, que o time foi trazendo dos eventos e das one-on-ones e mentorias que eles fazem. A gente circula no time. Então, por exemplo, vi um relatório novo acho que foi da Gartner, que saiu aí há um mês. Mandei lá pro time e destaquei. Falei, isso eu acho que a gente precisa refletir em cima. O que vocês acham? E a gente coloca para circular. Então, eu acho que o processo de pegar a referência e colocar ela para circular dentro do time é uma coisa que a gente faz de uma forma bem diligente lá, sabe? Legal, isso é muito legal. Porque às vezes a gente vai olhar e falar... Às vezes a gente já pegou alguma referência que veio assim e falou, cara... tinha nada a ver a gente tentar trazer esse negócio pra cá, né? Então, às vezes, desde que régua que a pessoa usa na pesquisa de pulso, peguei de um relatório lá, pareceu super legal, e aí a gente soltou numa reunião de liderança, e aí mais de um líder voltou e falou, eu não interpreto dessa forma. Eu acho que o jeito que a gente sempre usou aqui na nossa cultura, na nossa organização, não bate com isso daqui que vocês estão trazendo. E a gente vai lá e revalida e ajusta, né? Então, acho que tem muito isso de pegar a ideia e pôr para circular dentro do time e direcionar, né? Então, pessoal, essa tendência aqui, eu acho que o time de cultura pode se beneficiar, o pessoal de remuneração. Então, eu circulo muito com o time, porque uma coisa que eu detestava mesmo líderes que eu amava muito, é quando vinha assim, fiz um papo com fulano de tal, e estão fazendo não sei o quê. Agora vai ter que ter uma iniciativa assim aqui dentro da empresa. Eu tinha muita dificuldade quando vinha um negócio muito top-down de... Me inspirei no Google, aí você pega um Big Four de tech ou de consultoria e você vem e faz o seu time usar simplesmente porque a outra empresa está usando. Então, tem que vir muito do time a vontade de fazer, senão o negócio não para de pé, né? E acho que esse é um bom exemplo de um mindset, uma mentalidade distinta entre foco no problema e foco na solução. Que é uma coisa que hoje eu tenho que me policiar muito mais, assim, porque às vezes dá vontadezinha, né? Quando você é líder, você fala assim, falei com tal empresa, eu usei tal aplicativo, até coisas mais banais. Pô, é bem maior que a gente, com bem menos gente que a gente, como que os caras estão fazendo isso? E aí, assim, você tá negligenciando várias coisas, que é... Você não tá sabendo se dá problema ou não dá problema. O número de usuários daquela ferramenta é muito diferente. A realidade daquela empresa é muito diferente. E aí, você como líder, quando você vai, tipo, estimulando as pessoas a copiarem coisas que você viu em outros lugares, você vai criando uma mentalidade de foco em solução, de foco em competição. E aí, quando você olha para as empresas mais disruptivas do mercado, elas eram muito mais focadas em cliente, em problema. Então, eu tento ser muito mais intencional sobre isso, porque às vezes dá uma vontadezinha, né? Mas acho que no seu papel isso ainda é mais tentador, né? Porque você fica pensando quais são as grandes mensagens que eu quero passar pro time, como que eu provoco o time, né? Deve ser complexo. E aí, eu queria uma outra vertente pra gente discutir aqui, que eu acho que ela surge muito e as pessoas falam muito, a gente já falou várias vezes nesse podcast disso,
um pouco da dicotomia entre RH e liderança. Uhum. E aí talvez o papel da BP seja o papel mais que tangibiliza isso, mas, pô, falar de uma startup, assim, vou falar de generalizações, que talvez não seja o caso do Neon, mas são empresas de alto crescimento, que acabam promovendo de dentro, geralmente, muitas lideranças que são líderes pela primeira vez, ou líderes naquela magnitude pela primeira vez, e aí acabam tendo questões em relação à liderança daquelas pessoas. Sim. Então, meu líder não me direciona, meu líder não é bom de ter conversas francas, o meu líder, ele faz muita politicagem, eventuais problemas de lideranças mais imaturas, que é um desafio compartilhado de muitas empresas em alto crescimento. E aí a gente tem tentado resolver esse problema muitas vezes com joga BP boa em líder ruim. E aí isso vai criando um pouco de uma dicotomia de aqueles líderes não vão aprendendo necessariamente, não vão se desenvolvendo, porque tem uma pessoa ali que meio que faz o trabalho dele, e aí vira um pouco daquela coisa, minha BP é minha secretária. Essas dinâmicas, né? E como pra você tem sido isso no Neon, e como você tem tentado endereçar ou contornar isso dentro da empresa? Eu tenho uma história divertida que quando eu fui virar BP pela primeira vez, foi lá na Ambev, eu era BP do comercial, a Camila, que era minha antecessora, a gente acabou se tornando amiga até hoje, ela tinha um estilo de BP e era uma estrutura que o time de gente lá na companhia tinha, e quando eu cheguei, o time era mais enxuto, e eu lembro muito de chegar e um gerente de vendas falar assim, vamos fazer avaliação do time? Aí ele levantou, assim, do computadorzinho dele, pra eu sentar e usar a máquina dele logada no usuário dele. Aí eu fiquei olhando, assim, eu falei, não entendi. Ele era um querido, mas assim, ele tava acostumado com uma prática. Eu falei assim, não, eu não vou sentar, eu não vou usar seu usuário. Ele, não, é porque aí eu fazia isso com a Camila. Eu falei, não, a Camila é ótima, mas eu não sou a Camila, a gente vai trabalhar de uma outra forma. Eu vou agregar valor em coisas que a Camila não vai. E vice-versa, né? Então tem esse lugar de estilos diferentes de papel da pessoa parceira do líder. Que eles agregam valor de forma diferente. Certamente ela ter ajudado ele em momentos de dor, ajudaram aquele gestor a evoluir em algum momento. Mas qual que é o problema, né, nessa história toda? A gente fica tentando achar qual que é uma fórmula para aquela empresa, né? O fato é que, se você quer ter um time enxuto e sênior de HRBP, certamente não vai ser esse papel mais do apoio, mais hands-on. Em alguns momentos a organização vai querer fazer isso, seja porque você tem um grupo de empreendedores ou aquelas pessoas que você precisa manter, porque tem um conhecimento e tal. Hoje na Neon a gente tem focado muito num lugar de... Primeiro, a gente fez uma primeira fase em que a gente tinha BPs muito seniores e a gente quase não tinha função, por exemplo, de analista lá no time, com esse foco de ser esse parceiro estratégico, e lá atrás a dor foi, eu pegava um monte de gente sênior e elas estavam preenchendo planilha, fazendo uma tarefa super operacional. Então, o time de pessoas que estava por trás nas áreas especialistas não estava ainda maduro o suficiente para conseguir ter um papel de BP que fosse mais estratégico, né? Então, não é você força, você coloca uma pessoa mais sênior, ela vai automatizar tudo, vai resolver. Eu acho que é uma visão mais inocente, porque o incêndio do dia a dia acaba tirando essas pessoas e desmotivando, né? Então, teve uma tentativa ali. Eu gosto muito do conceito de possível adjacente. Talvez você o conheça, né? De onde a gente está, e vai falar sobre sistemas complexos, é um cientista teórico que falou sobre isso. O seu sistema, ele tem uma limitação de até onde ele consegue ir a partir de onde ele tá, né? Então, tudo vai depender de qual que é o nível de maturidade da organização e do seu time de pessoas para saber que modelo de HRBP que você consegue ter. E aí, a gente foi para um lugar de, não, vamos dar time para essas pessoas, elas vão formando o pipeline de sucessores, de futuros HRBPs ou pessoas que vão para uma outra área, e vamos trazendo essas pessoas mais seniores para conseguir pivotando. Então, o modelo que eu tenho hoje, ele é um intermediário do que eu já enxergo para 2025, por exemplo. Eu sempre falo de uma forma muito transparente sobre isso com o meu time, né? Eu quero chegar nesse modelo de HRBPs ainda mais seniores. Então, hoje a gente tem um mix dessas pessoas que são parceiras dos executivos e executivas que são mais seniores, e a gente tem pessoas que estão sendo formadas enquanto especialistas, né? Ou expert, especialista mais sênior, para apoiar a liderança. Legal. A gente também já teve momentos em que a gente fez a trilha da liderança. Aí você faz um monte de treinamento de autoconhecimento, viés inconscientes, como que fala? Mindfulness, aquele que todo mundo faz, né? A gente já teve os momentos de entender que aquilo era necessário, momentos de ser mais extremista e falar, não, a gente não vai fazer esse treinamento, a gente só vai investir em programa de mentoria e coaching direcionado para a necessidade da liderança. Hoje a gente já está no momento de balancear. Então, o que a gente tenta fazer é enxergar o BP como essa pessoa, né? O BP, a BP, que se informa e está muito próxima do calor das áreas de negócio e vai ditar nível de prioridade em relação a vagas, a reconhecimento, a recursos dentro da área de gente. E, por outro lado,
na relação com a liderança, eu vejo os BPs muito como essas pessoas que são gestoras de mudança, então agentes de mudança. Então, até quando eu assumi o time de BPs, na época, assim, tinha BPs que tinham um papel relacional incrível, assim. Meu, se o gestor tá mal, é pra mim que ele liga. Se ele tem um problema, é comigo que ele fala. E nunca foi um papel que eu admirei muito, assim, porque é muito legal você ser uma pessoa querida, e aberta, amiga de todo mundo. Mas eu tive líderes de RH que sempre foram muito desse lugar do eu não quero um time que abre salinha pra fazer atendimento de terapia pra gestor. Acho que tanto a Marcela como a Carol, que foram minhas diretoras em outras empresas, elas sempre falaram, não vamos fazer esse lugar. Ele tem um valor. Eu entendo que tem algumas organizações que preferem, mas a gente não queria esse lugar. Então, a gente foi muito nesse caminho de construir um lugar mais de parceiro para atingir os objetivos de negócio. E aí, a gestão da mudança seria importante, né? Então, fazer essa boa gestão, quando eu digo saber qual que é o seu toolkit para aplicar. Então, eu vou mudar uma liderança sênior, eu vou desmembrar 2 áreas, vou juntar 2 áreas, a gente vai demitir alguém, a gente vai contratar alguém, a gente vai fazer uma mudança de meta. Esse HRBP tem que ser o parceiro para a mudança acontecer. Então, ele vai pensar nos recursos, nas pessoas, no tempo, na comunicação, no sentimento dos funcionários, né, dos neoners ali que estão envolvidos. Então, eu vejo muito o papel do HRBP como essa pessoa que alimenta as áreas especialistas, mas que é o braço direito do gestor para fazer mudança. Então, quando eu penso nessa liderança, eles enxergam que as áreas especialistas oferecem programas de desenvolvimento, de aprendizagem. Se eles precisam de dados, eles vão no time de People Analytics. O BP ele pode ser essa ponte com essas áreas, mas ele vai ajudar você a fazer a gestão do seu time, da força de trabalho e cuidar do engajamento do seu time, que, por exemplo, hoje é um desafio grande pra gente, né? Como engajar um time remoto, uma organização em constante mudança, crescimento acelerado, uma pressão danada, né? Então, como que a gente faz isso? O BP é meio que esse catalisador das relações do RH para fora e de fora para RH. Sim, acho que a gente tem um desafio, assim, na PIP, que a gente tá no momento que a gente fala, né, o papel do BP, o papel da liderança, como que a gente coloca responsabilidades um pouco mais bem definidas entre essas duas. E eu criei meio que um mapa mental na minha cabeça que me ajuda a pensar, assim, e eu vou dividir porque pode ser ajuda de outras pessoas, né, que o primeiro passo começa com um diagnóstico. E aí, o diagnóstico de cada pessoa, ele pode ser muito diferente. Então, uma pessoa CHRO, uma pessoa CEO, no meu caso, você precisa meio que entender quais são os parâmetros que você quer diagnosticar. Então, tem 10 competências, tem 10 coisas que são muito importantes para Pipo. E a gente consegue fazer um diagnóstico meio que compartilhado de quais são as grandes deficiências da empresa. Aí tem um segundo lugar que é meio que definir um plano de ação. E aí tentar ajudar a pessoa ali na ponta. Então, em relação à área dela, não necessariamente em relação a mim mesma, né? Meu plano, não meu PDI. Mas a minha área, por exemplo, para eu conseguir crescer 3 vezes, a minha área precisa crescer 3 vezes também. Então, eu tenho um desafio muito grande ali de contratação, de desenvolvimento, de engajamento. E aí, como que a BP consegue meio que ajudar a pessoa liderar, montar esse plano de ação? E aí tem o terceiro lugar que a gente fala que é um pouco do engajamento com esse plano de ação. Que aí eu acho que a pessoa BP tem muito pouca alavanca. Porque no final do dia, meio que eu tá engajada com a empresa, ou tá engajada com o meu próprio desenvolvimento pessoal. Cara, a pessoa do RH não é a pessoa que vai conseguir fazer as pessoas meio que mexerem nesses lugares. E aí tem que ter os líderes. E aí tem uma outra complexidade que os líderes dos líderes estão engajados e motivados com essa agenda. Porque às vezes eu vejo muita empresa falando assim, até na própria Pipa, vocês vão falar, a gente quer líderes completos. Mas aí eu vou lá e reconheço e cobro as pessoas por, às vezes, contribuições individuais grandes. Perfeito. Então é muito complexo, assim, e eu acho que tem várias camadas dessa complexidade. E muito do que eu tento trazer aqui, eu até falei, né, pra você, eu gosto de trazer às vezes até um pouco do lado do o que deu errado. Porque eu acho que fala para as pessoas, às vezes, um pouco de humanizar esse lugar desse ambiente de podcast, que parece que é um ambiente onde tudo dá certo e a gente é as duas sabichonas do mundo, sabe? Então, eu queria que a gente também falasse um pouquinho sobre coisas que você testou, achando, né, que daria super certo, ou que mudaram, e depois você olha e fala assim, putz, aqui a gente errou, aqui é um negócio que é um aprendizado que eu levo, pra gente também, acho que, humanizar esse ambiente aqui. Acho que tem um processo que a gente se frustra com frequência no time. Eu até fico pensando em coisas que eu deveria fazer de uma forma diferente, que é, por exemplo, gestão de talentos. A gente fica nessa ânsia de ouvir todo mundo também, ou se informar, se adaptar. E aí tem um viés de recência que é danado de pegar em processo, especialmente quando ele é recorrente. Ciclo de gestão de performance, que eu fui lá e falei pro time, galera, não, tem esse negócio aqui, eu tô ouvindo muito das áreas, e aí a gente pensa o que tá doendo nos últimos dias, a gente vai lá e simplesmente cria um problema novo, que a gente nem tinha, que às vezes era maior e menos desejado
indesejável do que a gente tinha antes, simplesmente para atender alguma ideia, sugestão que veio ali muito recentemente, né? Acho que esse viés de recência, ele mostra muito a nossa vontade, às vezes, de ser ousado, de criar transformação. A gente joga o pêndulo lá pro outro extremo. Então, você tá num lugar que, assim, tá mais para cá, mais para esquerda. Tá ruim tá mais pra esquerda do que pro meio. Aí a gente vai lá e joga no outro extremo na direita. Eu acho que a gente comete esse erro com muita frequência, assim. Acho que a gente erra muito. E tem um negócio de, como área de gente, a gente é muito exposto pelos nossos erros, né? Seja no Glassdoor, no LinkedIn. O que a gente busca fazer muito é dizer os nossos erros pra empresa, assim. Então, no nosso All Hands mensal, o que não tá indo bem, o que a gente quer melhorar, o que a gente tá ouvindo das pessoas. É um negócio que a gente tenta ser honesto, assim, ó, como área de gente, a gente achou que ia ficar bom. A gente já colocou benefício e tirou, porque todo mundo reclamou muito, falou, pô, aquele outro era muito melhor, mudou, assim, coisa de um mês. Colocar sistema errado, nossa, sem testar direitinho, né? Você faz aquela puta migração, leva meses, gasta uma cacetada de dinheiro e não deveria ter feito. Dava pra ter feito um MVP menorzinho, então... Acho que tem esse é um dos desafios que eu tenho, assim, como pessoa que vem pra área de gente e gestão, que tem muita agenda negativa em gente e gestão. Inclusive, acho que esse é um bom link pra minha próxima pergunta, que é, pô, você abriu falando, Manu, eu sempre fui interessada em tecnologia, inteligência artificial, e tem uma série de coisas que são vetores de transformação, que devem transformar várias coisas em RH, mas principalmente os subsistemas que estão mais... tem mais rotinas operacionais ali, onde deve ter uma automação e abrir espaço para coisas um pouco mais estratégicas dentro desses subsistemas. E aí eu queria pensar como que você está enxergando as mudanças dentro de RH e dentro dos seus subsistemas que você cuida hoje. Boa. Eu gosto muito da discussão das implicações sociais das tecnologias que a gente faz, né? Eu gosto daquele meme assim, eu queria que AI estivesse lavando minha roupa, lavando minha louça, mas não, ela tá roubando meu emprego. Você já viu essa brincadeira? E eu até recentemente vi a Kate Darling, que é uma pesquisadora do assunto, falando muito desse lugar, né? As empresas, a comunidade deveria estar preocupada em fazer tecnologias que levassem a humanidade para onde a humanidade não chega, não que substituísse ali. Não porque por uma questão apocalíptica já vai perder os empregos e tal, mas o que eu observo é, primeiro, uma parte de criação de automações para tarefas repetitivas. Eu acho que já é um negócio muito bem disseminado, então tem muita gente fazendo muito bem. Então, aquela pessoa que ficava digitando o documento, né? O candidato mandava o RG e alguém ia lá e digitava isso. Acho que tem tecnologias muito simples e acessíveis, que não são caras, né, de implementação. Eu vejo muita tecnologia, se eu for olhar o funil, né, da jornada, desde a atração para a seleção de uma forma menos enviesada, como que a gente faz... Por exemplo, a gente usou um chatbot para fazer uma primeira triagem num processo seletivo de jovem aprendiz, há alguns anos. Pô, a gente economizou um tempasso, foi uma experiência legal, divertida, interativa para aquelas pessoas que eram, enfim, que eram mais jovens e tal, acho que tinha do perfil de gostar da solução. Você vê muita coisa, às vezes, de distanciamento das pessoas, né? O onboarding todo, no QR Code você faz, aí você configura a máquina, mas, pô, no primeiro dia eu quero ver gente, eu quero conhecer quem tá dentro dessa empresa. Eu gosto muito das soluções que tiram as tarefas que, gastam um percentual, sei lá, 20% do tempo ali das pessoas, às vezes 70% ou 80% do tempo das pessoas tá sendo tomado, tá sobrando 20% para aquilo que as pessoas gostariam ou fariam muito bem. Mesmo pegando essa gestão de talentos, né? Todo preenchimento de base, conferência de base, aí quebra em 20 bases, aí junta não sei quantas bases. Eu acho que é bem improdutivo. Gosto toda na parte de benefícios, gestão de folha. Nesse mundo aqui em que a gente ainda normaliza colocar um monte de gente em posições de entrada, fazendo funções repetitivas, eu ainda vejo um potencial muito legal. Mas desde soluções para perguntas frequentes do time interno, né? Você mandar um chamado, aí você perguntar para alguém, acho que a inteligência artificial consegue ajudar a gente nesse sentido. Eu acho que todas as atividades repetitivas que ninguém tá afim de fazer, que todo mundo sonha ir para a próxima função que não faz mais aquilo, é muito legal que a gente consiga resolver. Sempre buscando dar autonomia para a liderança, dar autonomia para aquele talento, para aquela pessoa que é funcionária da empresa, e desonerar o time de gente para poder ser agente de mudança, para fazer inovação, para ouvir as pessoas, para fazer programas legais. Então, eu tenho observado
muito acesso nessas tecnologias mais simples, mas muita vontade também de colocar AI em tudo. Às vezes você nem tem um problema real, né? Eu sempre vejo assim. Ai, eu vi um evento uma vez que uma pessoa falou assim: eu falei pro meu time, quem arrumar um projeto para usar AI aqui no time, eu vou apoiar. Eu falei, puta que pariu, é o meio, não é Exato. o fim, né? Tipo, tecnologia é o meio daquela solução. Por que você não tá focando em que problema você vai resolver? E às vezes não é. É que nem quando vem aplicativo, né? Tipo, criar um aplicativo pro time. Quem diz que o time quer baixar outro aplicativo para interagir com a empresa, né? Então, eu vejo todo mundo aprendendo em como usar, com muita vontade de usar, né? Então, a gente ainda tem bastante chão aí para incorporar. Eu acho que, como área de gente, a prioridade dos investimentos em grandes tecnologias ainda das empresas não é tão grande nas áreas de pessoas de uma forma igualmente distribuída. Mas eu fico bem otimista, assim. Acho que quem não gosta de transformação, de pensar quem gosta das rotinas mais operacionais, tá meio frito aí no futuro próximo. Eu concordo. E acho que antes da gente terminar pro bate-bola, jogo rápido, que é super rapidinho, eu queria te fazer uma última pergunta para puxar até um pouco a sardinha pro lado do podcast, que é... Pô, você é CTO do Neon, uma empresa grande, com pessoas jovens, que cresce rápido, que muda, né? Com várias empresas de tecnologia aí que são líderes do Brasil. E como que você enxerga hoje o tema saúde como uma preocupação sua, né? Como CHRO e qual que é o nível de importância? O que te preocupa mais ali em relação a isso? Boa. Primeiro, quando a gente olha algumas tendências, assim, sobre a nossa força de trabalho lá na Neon, as pessoas estão, na média, mais velhas, cada vez mais. Então, a relação delas com saúde, a relação delas com os dependentes que elas têm ou não têm, que benefício que a gente oferece, cada vez mais a adaptabilidade e a flexibilidade de conseguir oferecer benefícios que conversem. Tanto aquela pessoa, eu sou sozinha, eu tenho minha vida, tenho o meu estilo de vida aqui, eu preciso de um tipo de benefício, mas aquela pessoa que tem 3 filhos vai precisar de uma outra realidade. Eu acho que, primeiro, olhar a saúde de uma forma complexa e mais individualizada, eu acho que é uma tendência muito forte. Mas falar sobre bem-estar, a gente, enquanto empresa, a gente tem um ritmo de trabalho que não é de boa por lá. A gente trabalha remoto, então eu mesma fico o dia inteiro na frente do computador, quase não encontrando pessoas presencialmente. Isso tem uma série de efeitos, né? Ainda eu saio do computador, vou pro meu celular, então a relação das pessoas com tecnologia, com o trabalho, tá bem afetada recentemente no mundo. Você pega, até falei do relatório recente eu acho que era da Gallup, falei da Gartner, que eles falaram muito sobre as pessoas desengajadas com as empresas e tem um nível grande de frustração sobre eu encontrei propósito no meu trabalho e o trabalho me faz viver bem, viver com qualidade. Então, tenho a impressão que olhar para a saúde de uma forma ampla, especialmente sabendo que saúde não é algo barato, né? Que a gestão do bem-estar, ela é complexa e cuidar de saúde não é algo barato, é um desafio enorme para a gente enquanto gestores de pessoas. Legal. Bem difícil. Eu tenho uma frase que eu falo na PIP que eu gosto muito, assim, que eu acho que ela representa muito, muito bem, que gestão de saúde uma função de longo prazo, vamos dizer assim, no sentido que nada que eu fizer hoje em relação à sua saúde vai me trazer menor sinistro amanhã. Mas existe uma outra dimensão disso, que é pessoas saudáveis têm benefícios imediatos. E a gente, como empresa, tem que conseguir equilibrar muito esses pratinhos de curto prazo, que é tornar as pessoas mais saudáveis. E aí tem várias dimensões de saúde física, saúde mental, etc. Isso é muito bom e dá pra ser bom na hora ou razoavelmente curto, vai. Mas alguns problemas de saúde, eles são mais profundos. São até problemas culturais que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso é bem mais desafiador. E aí, acho que é um dos desafios que a gente tem como empresa nesse segmento mudar o mindset, né? Mudar a mentalidade dos stakeholders em relação a isso. Que nada que você fizer amanhã vai mudar o mundo amanhã. Você tem que começar a fazer coisas hoje para mudar o mundo daqui a 5, 10 anos, que é um pouco parecido com educação, né? O que você planta, você não vai conseguir provavelmente colher amanhã. Total. A gente usa muito aquele conceito do Martin Seligman, do PermaV, assim, para olhar bem-estar, felicidade de uma forma integral, para falar com a liderança sobre o assunto, né? E às vezes a gestão do bem-estar do nosso time é muito menos sobre mas eu sou tão legal. Não é isso, né? Acho que o bem-estar é algo muito mais complexo mesmo. Exato. E com vários dificultadores adicionais, por exemplo, remoto, distribuído e por aí vai. Total. Boa. Primeiro eu queria te agradecer muito pelo papo. Acho que a gente poderia ficar umas horas aqui numa mesa de boteco falando sobre coisas filosóficas da vida. Mas eu preciso encaminhar porque eu chamo de bate-bola, jogo rápido, que são 2 perguntas muito rápidas, mas que tem como intuito, se as pessoas querem continuar meio que bebendo da fonte do que a gente discutiu aqui, qual que é o livro, assim, que você falaria, cara, esse livro profissional de RH pra mim, ou
profissionais, de maneira geral, têm que ler. O que você recomenda? Tem um livro que eu gosto muito, que tem me ajudado a enxergar a gestão de talento de uma forma mais simplificada, que chama... Não tem em português, eu acho. Pode falar em inglês. Péssimo, né? Péssimo. É The Talent Delusion. Então, a desilusão do talento ali. Ele vai falar sobre como gerir de uma forma estratégica a sua força de trabalho, mas ele tem uma discussão mais prática, assim, de como mapear talento, definir talento, como legal. desenvolver talento. É bem legal. Ele é polêmico em alguns pontos, mas justamente porque ele sai do senso comum da discussão de gestão de talento, que eu acho ele bem legal. Que legal. E aí, a segunda pergunta do bate-bola de jogo rápido é pessoas ou influenciadores que você acha que são pensadores de RH que faz sentido seguir? Eu gosto muito do Daniel Espolaor. Ele é hoje o fundador da Coru, cofundador da Coru. Acho que ele tem ideias muito legais sobre tendências de RH, o futuro do trabalho, desenvolvimento humano. Trabalhei com ele num outro papel e hoje tenho acompanhado ele empreender. Ele posta um conteúdo bem bacana. Legal. Inclusive, eu sigo a Coru, gosto muito do que eles postam. Você até precisa me legal. aproximar mais lá. Boa. Brigadão. Muito obrigada a você, Obrigada mano. pelo Foi papo, muito bom. foi ótimo. E espero que a gente seja o primeiro de muitos. Pra quem quiser seguir mais podcasts, tem muita coisa lá no Gente Saúde. Valeu, gente. Boa.